Para quem Jesus proferiu o Sermão do Monte? Qual a importância do Sermão do Monte? Para quem eram aqueles ensinamentos? Podemos contextualizar para os dias de hoje? E o que Jesus quis dizer com ser pobre em espírito? Fique aí até o final do vídeo e nós vamos falar a esse respeito. Eu tenho certeza que vai ser um assunto bem edificante, que vai trazer para você um entendimento a esse respeito ou refrescar o seu entendimento. Então peço que fique até o final do vídeo, eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. A graça e a paz, amados, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a esse canal. Desde já peço a sua ajuda para que outras pessoas venham assistir esse vídeo, para que o YouTuber venha impulsionar. Deixa aí a sua curtida, comenta a respeito do vídeo, a respeito do canal e compartilha também, amém? Você que mais compartilhar, lembro que estarei abençoando com o livro da série Sermão do Monte, de John Wesley. Estarei enviando para sua casa um livro novinho, amém? A frase para você compartilhar o vídeo eu vou estar falando no decorrer do vídeo. Então se liga, amém? Então vamos para o vídeo. Estava tudo meio que encoberto. A tradição e as vaidades endureceu os corações daqueles que eram responsáveis pelo cumprimento e ensino da lei. Distorceram os valores e tornaram a religião salvadora de Deus em preceitos de homens, cegos guiando outros cegos. Rejeitaram o ungido Rei e Salvador do Universo, o Filho de Deus, aquele que veio como um único caminho, ensinando a verdade e junto a ela um fardo de amor e uma cruz bem ajustada, cheia de misericórdia. Mas não quiseram, rejeitaram a pedra principal, levaram o Messias, o esperado Messias, para a cruz. Por onde Jesus andava, com ele havia uma multidão, curiosos, discípulos, opositores. E certo dia Jesus ele subiu ao monte, sentou e começou a ensinar. Ali ele estava proclamando o que hoje conhecemos de Sermão do Monte, o maior sermão de todos os tempos. Ele ensinava com autoridade diferenciada dos escribas. Seus ensinamentos transcendem tempos, lugares, culturas, línguas. São práticas a serem aplicadas por toda a humanidade. Jesus desfaz as interpretações embaraçosas de homens cegos ou mal intencionados, que corrompem as verdades de Deus com suas tradições ou seus próprios interesses. Por isso, as palavras de Jesus devem serem observadas com cuidado, colocadas em nossos corações e com o desejo de praticá-las. São verdades necessárias a serem ensinadas e preservadas por toda a humanidade. Nesse terceiro capítulo, John ressalta versículo do 1 ao 4 e no versículo 3 e 4 ele vai falar sobre os pobres em espírito e os que choram. Hoje estaremos vendo os pobres em espírito. Próxima semana faremos uma segunda parte desse capítulo, comentando a respeito dos que choram. Falando sobre os pobres em espírito, não tem nada a ver, amados, com falta de dinheiro, mesmo que em algum tempo foi considerado como tal, levando pessoas a se desfazerem de tudo que tinham, achando que era necessário para serem abençoados, era necessário serem pobres para serem abençoadas pelo Pai. Firmavam mais ainda essa tese com o que o apóstolo Paulo escreveu para o seu discípulo Timóteo, quando ele disse que o dinheiro é a raiz de todos os males. Mas John explica o significado dessa passagem, e que na verdade o apóstolo Paulo diz é que o dinheiro é a raiz de muitos males. Realmente, amados, o dinheiro tem distanciado mais ainda as pessoas da simplicidade do Evangelho, ou até corrompido a muitos que um dia estiveram sobre as bênçãos de Deus. Pensando comigo, o dinheiro tem um grande poder, sim. Junto com ele, seus perigos, podendo ser muito destrutivo para a alma, mas tudo depende do coração do homem. E se o coração do homem estiver no Senhor, certamente vai ser bênção.
Então, o que é na verdade o ser pobre em espírito que o Senhor Jesus fala no Sermão do Monte? Amados, o real significado da palavra aqui, e de acordo com os comentários de John no livro, são os humildes, são aqueles que têm convicção de seus pecados, são os que reconhecem e dependem das misericórdias de Deus em Jesus. São aqueles que não dependem das suas próprias forças e reconhecem que tudo vem do Senhor e que sem Ele nada somos e tudo à nossa volta não passa de enganos destruidores e que nos condena. Amados, todos somos contaminados pelo pecado desde o ventre de nossas mães, como um vírus que desenvolve junto conosco. E esse vírus, que chama aqui de pecado, é contrário às santas bênçãos de Deus. O pecado é maldição que geram frutos altamente desprezíveis, abomináveis pelo Senhor, pelo Santo Deus. O pobre em espírito reconhece essa desprezível condição que o persegue desde sempre, arraigado em sua natureza. Volto a fazer o uso das palavras de Paulo quando ele fala lá em Romanos capítulo 7, versículo 24. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? É verdadeiramente uma situação miserável e condenatória, pois não temos nenhum recurso em nós mesmos para nos tirar dessa condição. Na verdade, não temos absolutamente nada para sermos justos diante do Senhor, diante do reino do céu. E diante de tudo isso, o que fazer? Qual a saída? Essa pobreza, amados, ela é convertida quando você acredita que é totalmente pecador e que esse pecado o torna impuro, incapaz, devedor de uma dívida impagável. Quando reconhece esse estado, Jesus chega e diz que o reino dos céus é seu. Isso mesmo. E de todos aqueles que reconhecem essa verdade. Lembro da parábola do publicano e do fariseu, onde aquele que se justificava por suas obras, no caso o fariseu, não alcançou misericórdia, mas o publicano orava batendo no peito, reconhecendo seu estado pecaminoso. Pois é, assim é o pobre em espírito. O princípio dessa grande bênção, amados, é quando encontramos aquele que nos justifica de toda essa dívida, de toda essa culpa. Quando ele se torna suficiente em nossas vidas. Quando a graça dele, o favor dele entra no nosso coração. E nós passamos a entender a nossa tão grande dívida e que nele está pago. E que ele é a fonte de vida e que nos purifica, nos sacia. Ele é suficiente em nossas vidas, amados. E o que nós precisamos é confiar de que ele já pagou por todas as nossas dívidas, todos os nossos pecados. Não temos mais dívida em Cristo, não somos devedores. Em Cristo somos justificados. E sendo justificados gratuitamente por essa graça, por meio dessa redenção que ele nos oferece, precisamos apenas termos convicção. Com essa verdade operando em nós, somos edificados em fé. E essa certeza lança fora toda acusação, gerando paz nos nossos corações, mesmo sabendo que o pecado continua à porta e que, vez por outra, nos achamos nele. Mas isso só testifica que nós continuamos pobres em espírito e seguiremos sempre incapazes de sermos bons e justos. Porém, a presença de Deus em nós nos justifica e nos santifica, nos abençoa em graça, obra exclusiva de Deus em Cristo Jesus. Nada temos para recompensar a Deus por tão grande benefício. Afinal, diante do reino perfeito de Deus, nada temos para retribuir, senão nos entregar totalmente para que um dia estaremos, para um dia estarmos com Ele, para sempre. Nada somos, amados, e nada temos, se não for Jesus. Jesus, Ele é tudo. E isso nos ajudará a entregar a Ele todo louvor e ação de graças, onde a nenhum homem é devido. Somos abençoados, nunca por méritos,
mas pelo amor e graça que encontramos em Jesus. Nada temos nesta terra para o reino dos céus, mas em Cristo já somos participantes e herdeiros do maravilhoso reino dos céus. Creia, fique firme. O mundo está a cada dia mais com valores investidos ao que o Senhor tem a nos oferecer. E seremos sempre carentes e dependentes pelo preço que Jesus já pagou por nós. Creia, esteja em Jesus e seja abençoado. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Tome posse dessa graça, amados. Tome posse. E a frase para você compartilhar o vídeo é a seguinte: só há riquezas de bênçãos em Jesus. Vou repetir. Só há riquezas de bênçãos em Jesus. Deus abençoe. Fica firme nessa fé e seja abençoado. Até mais.